A imunidade de rebanho, adotada pela Suécia, tem gerado diferentes interpretações na Europa. E quem fala mais sobre, Samidana. Uma das expressões introduzidas pela pandemia do coronavírus é a imunidade do rebanho. Ao contrário das medidas de isolamento que buscam evitar que as pessoas sejam contaminadas, alguns países acreditavam que uma estratégia mais eficaz seria proteger os grupos de risco e deixar que o restante da população pegasse o vírus. Isso foi tentado no Reino Unido, na Holanda e Suécia, por exemplo. Dos três, só tem funcionado na Suécia. Na Inglaterra e na Holanda, diante da explosão de casos, o governo foi obrigado a recuar e adotar medidas de isolamento. Mas na Suécia, por exemplo, você pode ir em um bar, em um restaurante ou a um parque. São raras as pessoas na rua usando máscara. Isso vai na contramão das medidas recomendadas pelas autoridades de saúde do mundo todo. Mas a estratégia repousa na confiança entre população e o governo. Os suecos foram orientados de que é um dever de cada cidadão fazer quarentena voluntariamente se apresentar algum sintoma do vírus. E eu pergunto, funcionou? Até esta segunda-feira, o país de 10 milhões de habitantes registrou 22.721 casos, com 2.769 mortes. É um número mais favorável do que de alguns países europeus. No Reino Unido, por exemplo, comparando o número de casos e de mortes por milhão de habitantes, os números são bem piores. Um fator determinante para o sucesso até agora, se a gente pode assim dizer, tem sido a tradição da população sueca em confiar no governo. Ninguém reclama de imposto alto ou de alguma lei. O debate ocorre antes. Aprovada qualquer medida, todo mundo cumpre. Mas se o número de casos na Suécia é baixo na comparação com alguns países, ele é altíssimo quando comparamos com seus vizinhos. Comparando o número de casos por 1 milhão de habitantes entre os países escandinavos que adotaram medidas de proteção, a Suécia vai mal. Tem 2.272, enquanto a Noruega tem 1.470. A Dinamarca, 1.667 e a Finlândia, 966 casos. E quando se trata do número de mortes, morrem mais doentes na Suécia do que nos vizinhos. São 276 mortes pela Covid para cada milhão de habitantes, contra 40 da Noruega, 83 da Dinamarca e 42 da Finlândia. Isso leva o governo sueco a dizer que a guerra contra o vírus não foi vencida. Também existe lá a subnotificação de casos. Se houver uma explosão de contaminações, provavelmente vai ser de surpresa.